E aí, pessoal, tudo bom? Vamos fazer aqui uma reflexão sobre a mensagem do último domingo. E o tema da mensagem é a verdade que liberta. Você já deve ter ouvido muitas vezes, inúmeras vezes, pessoas utilizando esse versículo totalmente fora do contexto do versículo. Portanto, é importante que nós nos mantenhamos no contexto do versículo para entender o que Cristo está afirmando. Vamos à leitura de 2 versículos. O verso 31, que antecede o verso 32. Então vamos lê-los. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Jesus está expondo aos judeus que creram em sua palavra que eles deveriam permanecer fiéis aos ensinamentos dele. E permanecendo fiel, então eles seriam libertos pela verdade de Jesus. E nós, quando lemos esse versículo, ou esses versículos, nós compreendemos a seriedade do que Cristo está falando e podemos observar que os judeus que começaram a crer em Jesus não conseguiam se enxergar escravos. Aí Cristo vai dizer a eles tal afirmação. E eles logo falaram: olha, nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos. Eles não estavam entendendo a verdade de Cristo. E aí tem um ponto importante. Jesus está dizendo que não basta crer, é preciso permanecer fiel aos ensinamentos dele. E esse ponto é um ponto que, na realidade, é importantíssimo dentro do contexto dos versículos que se seguem. Jesus está afirmando que esse start, esse princípio, ele só vai gerar libertação se realmente nós permanecermos fiéis aos ensinamentos dele. Isso é muito importante, irmãos, e eu digo por quê. Na realidade, a libertação faz parte de um processo em nós. Não basta crer em Jesus. É necessário que eu permaneça fiel a tudo o que eu recebi dele, ou seja, os seus ensinamentos. A consequência disso é que eu passo a conhecer a verdade, e é essa verdade que me liberta de toda escravidão. E ele ainda completa para os judeus que achavam que não eram escravos, enfim, eram filhos de Abraão. Jesus vira para eles e afirma: todo mundo que peca é escravo do pecado. Então é importante para nós não vivermos uma vida apenas no ambiente de pecado e, portanto, sendo escravo do pecado, é necessário permanecer fiel àquilo que Cristo nos ensina, porque a consequência disso, sem dúvida, será o quê? Será que cada um de nós seremos libertos de tal escravidão. É justamente o que Cristo está nos dizendo com a sua palavra, e nós precisamos observar claramente o que é o contexto do versículo. E Cristo está nos dizendo: olha, permaneçam fiéis ao que eu tenho dito a vocês, aos meus ensinamentos, porque a consequência disso
é que vocês vão conhecer a minha verdade, e a minha verdade vai libertar vocês. Isso é muito importante. E isso é importante porque ele ainda continua falando sobre a casa, o escravo e o filho. Ele afirma que o filho, ele está dentro da casa e mora eternamente ali. Agora, o escravo, não. Ele não tem direito algum. E é por meio de Cristo encarnado que nós, então, temos acesso à casa do Pai. Através da morte de Cristo Jesus, ele nos redime e através da sua ressurreição, ele nos torna justos. E isso é importantíssimo, porque aqui está a afirmação de que somente o Filho pode salvar o homem. Isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver em eu ser ou não evangélico, isso não tem nada a ver em eu ser protestante, católico. O que Jesus está dizendo é que nós só podemos ser salvos através do Filho. O Filho garante a cada um de nós estarmos na presença de Deus salvos, porque por Ele fomos redimidos e também salvos para sempre. Esse é o ponto muito importante nessa leitura. Você em Cristo é, por Deus, tratado como filho, filha. É Cristo que te dá o direito como filho. E isso é muito importante. E nós precisamos entender que ser livre não é na concepção filosófica ou do modo de ser, do modus viventes, mas na realidade é ser livre de uma ação que nos torna escravos. E a Bíblia afirma que quem peca é escravo do pecado. E Jesus Cristo atua justamente aí, nos dando liberdade completa. Por quê? Porque nós permanecemos fiéis aos ensinamentos dele e a consequência, portanto, é que quem permanece fiel ao ensinamento de Cristo conhece a verdade, e a verdade liberta.